A gente vai analisar com calma, porque você sabe, a gente vai lá, defende o cara, fala que, pô, o cara tá sendo perseguido. Só que aí ele simplesmente faz o que por muitas vezes o Regis faz dentro dos banheiros da Set Point. O Monark deu uma entrevista. O Monark deu uma entrevista ao Inteligência Limitada do nosso Rogério Vilela, nosso queridíssimo Rogério Vilela, nesta terça-feira. E ele disse nessa entrevista que poderia existir um partido dos pedó. E aí você já sabe, né? Eu vou até pedir para todo o nosso time não ficar falando essa palavra, porque o YouTube, por muitas vezes, interpreta aí de uma outra forma. E ele usa esse partido dos pedó como um exemplo aí extremo de liberdade de expressão. A fala foi feita depois dele ser questionado sobre os limites do tema pelo apresentador. E ao longo da conversa, o Vilela reagiu à declaração, tentando interromper mesmo esse raciocínio, até com medo, né? Afinal de contas, o mesmo receio que a gente tem aqui é o receio que o Vilela tem lá, né? A gente tem um trecho, Iaguinho, exibe, eu peço a Deus e ao YouTube, por favor, que não penalizem este canal. Por favor. Mais extremo. Você poderia dar um exemplo. As pessoas têm que ter liberdade pra ir na rua e podia ter o partido dos pedófilos, entendeu? Seria mais extremo. Não vai por esse caminho, Monark. Você falou pra ir mais extremo. Ganhe dinheiro online agora. Use grupos de WhatsApp da sua região e do Brasil todo para divulgar seus links de afiliados, produtos e serviços direto no WhatsApp do cliente. Os grupos são de todas as cidades do Brasil e você pode divulgar tudo nos grupos da sua cidade ou qualquer lugar do Brasil. Clique no link da bio da descrição ou no comentário fixado. Muito bem, aí mais uma vez o Monark vai na linha do tudo. Eu não sei se ele fez isso propositalmente para viralizar, para aparecer, não sei se é essa estratégia dele ou se é uma loucura generalizada. Ele pediu pra ele falar algo mais extremo, ele já tinha dado um exemplo, aí ele pede, não, uma coisa mais extrema. E aí ele vai e diz essa frase, mostrando que ele está realmente tranquilo em falar esse tipo de coisa, né? Ele já teve consequências que eu até achei um pouco exageradas por conta do que ele disse alguns anos atrás, e agora ele segue essa mesma linha editorial, né, de vamos falar tudo, bora exagerar mais. Já, vou só orientar também o nosso time, a gente tem 2 pautas de Monark, então se vocês quiserem falar sobre a história do promotor, aguenta, porque a gente fala em seguida. Vamos falar primeiro da entrevista de ontem. Rick Souza, o que você achou, hein? Completamente fora da casinha, completamente fora da realidade. Ele tem essa necessidade de aparecer falando absurdos indefensáveis. É triste, não vai sobrar ninguém do lado dele de novo. Muito bem. Penélope Nova, você tá querendo falar sobre o caso, né? Eu quero falar porque eu espero fazer algumas ressalvas aqui. Eu entendo, eu concordo com a reação do Vilela, né, gente? Não vai por aí. E eu acho que é exatamente, não vai por aí. Não porque eu não concorde com o princípio que o Monark quer defender. E aí, eu acho que assim, eu acho que o princípio que ele quer defender é que o Estado não deve sair por aí proibindo ideias antes dessas ideias virarem uma ação que seja criminosa de fato. Eu acho que essa é a defesa que o Monark quer fazer. E aí, eu sei que, assim, essa é uma discussão que existe, não é uma viagem da cabeça dele. E aí, com todo o cuidado, Paulo, eu acho que é importante trazer aqui um fato que talvez a maioria não conheça, só para exemplificar, e não é um exemplo na linha do Monark, tá? Mas ilustra. Em 2006, a Holanda tinha um partido chamado PNVD, né? A tradução é algo como Partido da Liberdade, Amor ao Próximo, Liberdade e Diversidade. Esse partido existiu e ele tinha pautas absolutamente repugnantes, como redução da idade de consentimento para 12 anos, então era 16, eles queriam que baixasse para 12, e também defendiam a legalização da porn infantil. Olha que legal, né? Terrível, absurdo, abjeto. Tô dando esse exemplo porque o partido não foi criminalizado, com a justificativa de que, bom, a liberdade partidária é parte da ideia de democracia, defendida inclusive no Tribunal de Haia, toda uma discussão séria em torno disso. E na prática, apesar de autorizado, ele não prosperou, não conseguiu coletar assinatura, não foi a lugar nenhum. Então, assim, uma coisa é discutir o limite da ação estatal diante de ideias repugnantes. Agora, indo para o Monark, eu acho que assim, a gente já vive numa cultura que é muito punitivista com fala, tem uma reação muito emotiva, já não faz bem essa distinção, entendeu? A maioria já confunde opinião ofensiva com crime, a gente vive falando disso aqui, desconforto com agressão, né, incômodo com violência, e aí eu acho que o propósito dele não se cumpre, porque como ele escolhe mal os exemplos, ele acaba não abrindo a cabeça de ninguém, ao contrário, ele fecha a porta, sabe, de uma discussão que é pilar democrático, liberdade de expressão. Fala, Diogão. Gente, não se trata de Estado brasileiro, são empresas privadas. Na minha casa vem quem eu convido, e quem eu convido fala o que quiser. Lógico, dependendo do que falar, talvez eu não convide mais, porque pode me incomodar profundamente, e eu tenho o direito de decidir o que eu quero ouvir dentro da minha casa. O YouTube é uma rede social privada.
deixou bem claro que não se trata de ordem estatal. Ela e outras redes não querem esse tipo de fala. Nós sabemos aqui, o Vilela sabe lá, todo mundo sabe muito bem, e quem não gostar que procure outra rede social. Cada um tem os seus parâmetros, essa é a realidade. Não dá pra gente inventar que tudo também é a Suprema Corte. Ela merece muitas críticas, mas nesse caso é uma decisão da rede e de ninguém mais. O que você acha que tá passando na cabeça do Monark, ô Regis? Bom, o Monark, como sempre, o Monark é uma besta quadrada. O Monark tem uma incapacidade de raciocínio que ele disfarça com uma verborragia. Eu sei disso porque eu falei isso na cara do Monark quando eu fui entrevistado num podcast que ele tinha. O que acontece é o seguinte, as pessoas agora querem que o Monark vá a extremos, na opinião dele, e ficam instigando. O que o Vilela fez foi ficar instigando. Ó, até onde vai esse limite? Até onde não sei o quê. E o Monark... Mas o Vilela não estava esperando que ele falasse o que ele falou. Sim, né? não estava, mas ficou instigando. Mas até onde vai? Até onde não sei o quê? Ah, isso não é tão... Até onde vai? Então, quando você fica instigando, o Monark, que é uma besta quadrada, em vez de ele perceber o que estava acontecendo, ele enveredou por esse pensamento absolutamente execrável. Ponto. Agora é o seguinte... Ele tem o direito de falar, na minha opinião. Inclusive, é o assunto do vídeo que eu faço, vou gravar amanhã. Olha que interessante. Ele tem o direito de falar as maiores barbaridades. É o direito dele. É como eu penso agora. Talvez eu não pensasse assim há um tempo atrás, mas agora eu penso assim. Ele tem o direito de falar as maiores barbaridades que ele achar que tem que falar. E nesse ponto eu concordo com a Penélope. Só que, quem se sentir ofendido, que entre... civilmente ou criminalmente contra ele. Aí ele vai ser julgado, vai ser inocentado ou declarado culpado. E que ele arque com as consequências judiciais daquilo que ele falou e do que ele fez. Mas vocês não acham que tem uma coisa de, putz, eu vou causar e vou falar Não, ele não tem essa capacidade cerebral. Não tem. Ele é muito burro. Ele é muito burro. O cara diminui muito ele. Um dos criadores dos maiores podcasts do Brasil. Eu não menosprezaria a inteligência viral dele. Ele não tem esse grau de inteligência que vocês acham que ele tem. Lá, Fonseca. Você realmente acredita que ele foi só impulsivo e reagiu ao momento e simplesmente falou algo que ia impactar e isso, mas esse contraditório que é chocante faz com que a gente fale dele. Mas ele é tão burro que ele não tem essa capacidade. Ele ficou sendo instigado aí para um extremo e ele, que é uma besta quadrada, ele sabe? Eu não diria que ele é uma besta quadrada, Regis, mas eu acho que assim, ele sabe o que eu falei? Que ele tem um objetivo e essa parte de que como as pessoas vão reagir, se você quer comunicar uma coisa, a sua intenção é uma parte. A outra parte que é determinante é como você vai ser percebido e isso depende sim, em grande medida, de como você fala. Penélope, o que ele defende... De dizer algo absurdo, deixando claro que é uma ilustração, que é absurdo. Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, eu sei que a maioria não conhece, eu trouxe esse exemplo que eu acho objeto do partido que eu mencionei, para provar que isso não é loucura de ninguém, nem dele, isso existe no mundo. Existe a defesa da liberdade de expressão para além do limite que a gente enxerga no Brasil. Penélope, pode falar. Ele defende uma ideia, e eu percebi isso nitidamente quando eu fui entrevistado no podcast dele. Ele defende de uma maneira ferrenha e burra que tem que haver liberdade total. Ele é anárquico. Ele é anárquico. Total. A liberdade, ele se agarra nessa conjectura de uma maneira até meio burra, porque assim, ele cai em armadilhas. Eu acho que a linha que ele traça é mais ou menos a que eu tento defender aqui, de que palavras são diferentes de ações. Então, quando ele defende a existência de um partido, é porque o partido é em torno de uma ideia. Essa é a minha leitura, tá? Eu acho que ele tá defendendo que, assim, pessoas elas podem se reunir e falar sobre o que elas quiserem. Porque, por mais absurdo que seja, primeiro, a ideia, quando ela é absurda, como a do partido que eu mencionei, ela não prospera na sociedade. Entende? Então, pra que ter ideias criminosas? Pra que motivo ter ideias criminosas? Se pedo é um crime, pra que ter ideias ou aguçar ideias que favorecem o crime? Porque ele burramente defende a liberdade total. Posso falar? O Monark hoje é um desserviço para a causa da liberdade. Porque o que a Penélope falou é muito acertado, porque ele pode ter lá a ideia dele da liberdade total, mas ele deturpa a ideia de você dar mais poder para as pessoas utilizando exemplos
patéticos. Por isso que ele é burro. Nós estamos falando aqui de nazismo, nós estamos falando de pedô. O cara me usa esses dois exemplos, sabe? Tem que ser muito burro pra usar Mas é esses isso que eu tô dois falando, exemplos pra Pauleta. você simplesmente poder dar mais poder pras pessoas. Pauleta, Tem que ser burro, Pauleta, não é mas possível, é isso que eu tô, mas é isso que eu tô falando. que a gente. ideia é de O Monark para defender, o Monark para defender esse princípio dele, ele vai chegar num outro programa e vai falar assim: "Não, gente, eu acho que tem que ter um partido de matadores de animais". Ele vai falar isso. Não, ele vai falar isso porque ele é Estão burro. confundindo as Por coisas. partes. Fala, Diogo, por Estão favor. confundindo as coisas. O monarca é o protótipo claro daquilo que eu já disse aqui. O consumidor arrogante que se sente altamente empoderado e que pode tudo. Ele quer entrar na casa dos outros e falar tudo que ele acha que é direito de liberdade, mas o dono da casa não tem a liberdade de escolher se ele pode entrar ou não na casa. Esse é o ponto que a gente tem que discutir. Está na hora dele montar a Monark Social e falar nessa rede e ver se vai ter público. As pessoas têm que entender isso. Como que eu posso ter plena liberdade de falar o que eu quiser e o YouTube não pode ter a plena liberdade de dizer o que ele quer ouvir? E falar que palavras não são crime, não são isso, não são aquilo? Numa rede social só circulam palavras e imagens. Ninguém assassina alguém por uma rede social. Ninguém rouba alguém por uma rede social. Pode usá-la como veículo para dar um golpe, mas o roubo é em outro lugar. Ninguém toma dinheiro de alguém. Ninguém toma o carro de alguém numa rede social e assim por diante. Então a rede social tem que ter o direito de decidir quais palavras e imagens ela não quer na sua casa. Esse é o ponto. Não, mas Diogo, a gente sabe que foram emitidas ordens judiciais de suspensão de plataforma. Penélope, você está chamando as redes de trouxas. Elas disseram claramente, a decisão é nossa. Eu tô falando de fatos que aconteceram e foram relatados de supressão de perfis, com inclusive a solicitação para que não fosse divulgado que era uma ordem jurídica. Desculpe, você está me interrompendo para trazer outra história. Não é o bloqueio. O debate hoje não é o banimento. A gente não está falando do banimento do monarca, a gente está falando da presença dele no Inteligência e do quão mal formulada é a defesa dele de liberdade de expressão. Então, mas vamos falar